Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje. Espero que vocês estejam bem. Vocês estão bem? Tá tudo certinho aí? Tá tudo tranquilo? Gostaram do vídeo de ontem? Aquele que eu falei sobre a minha leitura do Hábitos Atômicos? Eu trouxe mais uma informação em relação ao livro Hábitos Atômicos. Na verdade, é uma proposta do autor, uma ferramenta que ele coloca no livro. Eu achei interessante, eu estou trazendo aqui para vocês, que é a regra dos 2 minutos. Mas antes de falar da regra dos 2 minutos, eu vou contextualizar. Eu vou falar por que ele colocou essa regra. Né? Isso aí é para pessoas iniciantes, tá? Se você é uma pessoa que já está habituada a treinar, não vai servir para você, beleza? Mas para quem quer conseguir o hábito, né, de praticar atividade física e ter resultado em relação a emagrecimento e hipertrofia, né, isso aqui pode te ajudar muito. Então, são dicas simples assim que pode simplesmente mudar a tua rotina. Né? Então, por que ele coloca essa regra dos 2 minutos? Eu gosto do autor porque desse autor, do James Clear, que ele vai meio que fragmentando todo o conteúdo dele para explicar a funcionalidade daquela ferramenta. Né? Então ele vai meio que dando o conceito de como funciona o cérebro e em relação às ações e ao comportamento, aos hábitos e tudo mais. Né? Então ele explica o seguinte no livro, que antes de você pensar em otimizar hábitos, você precisa criar padrões de ações. Né? Não tem como eu chamar algo de hábito se eu não estou realizando as ações relacionadas àquele hábito constantemente. Então não tem como eu falar que aquilo é um hábito. E não tem como eu otimizar um hábito se o hábito não existe. Né? Então, cara, eu falo muito, né? Isso é um vício de linguagem, né, pessoal? Tenta me policiar mais pra gente cortar um pouco esse né? Falo muito né mesmo. Então, assim, a ideia dos 2 minutos, da regra dos 2 minutos, é te ajudar a criar esse padrão, esse primeiro padrão. Né? Um padrão é o quê? É algo que se repete constantemente. Então, você vai pegar, por exemplo, para uma ação se tornar um hábito, você tem que executar essa ação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até ela se tornar um hábito. Por que ela se torna um hábito? Porque o teu cérebro, o nosso cérebro, o meu e o teu, ele não gosta de gastar muita energia. Então, tudo que você não realiza de maneira rotineira, digamos que aquela surpresinha, surpresa, como é que tu vai resolver isso? Isso gasta energia. Né? Todas aquelas coisas que você tem que realizar de maneira repentina, isso gasta energia cerebral. Né? Então, quando o teu cérebro percebe que você está realizando uma ação por mais de um dia, você está repetindo e gastando energia nessa repetição, ele pensa, cara, se ele está fazendo isso muitas vezes na semana, constantemente, porque o cérebro não sabe o que é semana, mas se ele está fazendo isso constantemente, se tem uma repetição aí ao longo do tempo, então por que a gente não grava logo isso? Por que a gente não deixa já automatizado para ele não gastar muita energia? Aí o que ele faz? Ele transforma isso num hábito. Né? Ele decodifica todas as informações relacionadas a essa ação que você está realizando em um só lugar. Tá bom? Agora eu não lembro se é no córtex, não. Ele decodifica nos gânglios basais. Isso aí, essa informação você vai ver no livro. Como é que é o nome daquele livro? Acho que é O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Acho que é esse daí. Então você vai ver isso aí. Ele explica direitinho também, de um jeito bem fácil de explicar, ou de entender. Enfim, então o teu cérebro ele decodifica essas ações ali, deixa gravado aí naquela região, e você meio que não vai gastar mais energia com aquelas ações. Aquilo para de ser uma novidade, certo? Beleza? Então o que acontece? Para você poder chegar no hábito, você tem que criar o padrão. O James Clear, ele chega assim, cara, tem uma regra dos 2 minutos. Né? Como é que funciona? Digamos assim, você quer correr, você tem que simplificar o início do processo de ir correr, de praticar a corrida. E o que ele fala? O que é mais simples para você começar a correr? É ir correr descalço? O que é? É simplesmente dê o horário,
colocar o tênis. No momento em que deu o horário, você vai pensar, poxa, mas hoje tá assim, poxa, mas tá assado, mas eu não, não quero correr hoje não. Você se dá um tempo para pensar. E ele fala o seguinte, não se dê esse tempo para pensar. Isso aqui nem aquelas frases, né? Não pensa muito, simplesmente vai. Já ouviu falar sobre isso? Então é basicamente isso. Ele fala assim, você pega a primeira ação relacionada ao hábito que você está querendo alcançar e você coloca um tempo para executar ela. Então digamos que você marcou que você quer correr 4 da tarde. Marcou um despertador, deu 4 da tarde e você simplesmente pegou, opa, beleza. Aí coloca o timer, coloca o cronômetro. Pô, tenho 2 minutos para colocar o tênis, me vestir e sair. Pô, você começa, coloca o tênis, pá, aí você sai. Entendeu? Esse foi a primeira ação. Né? Aí você vai fazer isso no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Só o fato de você ter feito isso no primeiro dia, de ter trocado de roupa, colocado o tênis para sair, isso já é um gás de energia. Né? Naquele horário específico, se você não fazia nada, já é um gás de energia. Aí, depois de 5 dias, o teu cérebro começa, opa, ele tá repetindo muito isso daqui, tá? Bora tentar automatizar. Aí, toda vez que der aquele horário, de maneira inconsciente, sem precisar dos 2 minutos, você já vai levantar, colocar o tênis, vestir a roupa e sair para correr. Só que ele fala para você fazer isso para todo o hábito que você quer alcançar. Se o hábito que você quer beber água, ele dá esse exemplo lá, quiser beber água, você vai colocar o quê? Você coloca os horários que você quer beber água. Toda vez que der o horário, pô, liga o cronômetro, 2 minutos, pega o copo, enche o copo, pronto. Você já está com o primeiro padrão. Que é encher o copo. O que você vai fazer? Só bebe água. Acabou. Entendeu? Então são coisas assim que são óbvias, mas só acontece se você realizar, se você lembrar de realizar, se você colocar numa agenda, se você colocar no alarme. É por isso que no vídeo anterior eu falei assim, que o livro do Hábitos Atômicos, ele é muito bom. Sério, ele é muito bom. Só que você termina ele e você fica assim, cara, como é que eu vou aplicar isso? Eu preciso de um caderno. Aí você pega um caderno, você escreve tudinho, aí você deixa o caderno de lado. Você vai ver, você vai mexer no caderno, vai demorar muito, porque ele não está ao teu alcance, você vai ver, você vai fazer outra coisa, e você fica pulando de estratégia em estratégia. Por isso que eu falei, as estratégias ali que estão ali no livro Hábitos Atômicos, elas sim, são interessantes se você começar a aplicar ela no Bullet Journal. Bom? Bullet Journal. Eu tive uma ideia aqui, acho que até vocês vão gostar, se você estiver vendo até aqui. A propósito, não esquece de se inscrever no canal, tá? Falo muito sobre isso aqui. É legal pra gente conversar. Acho que a jornada de todo mundo aqui é muito parecida. Se você está aqui no vídeo, você pode até comentar se você começou a aplicar um pouco desses conceitos que eu tenho falado aqui no meu canal do YouTube, para a gente se motivar, para motivar o pessoal também a tentar mudar de hábito, tentar praticar atividade física, melhorar não só na parte em relação à saúde, mas melhorar outras áreas da vida, né? Como se organizar melhor, melhorar o lado profissional, melhorar o lado financeiro, tá bom? Mas o meu foco aqui geralmente vai ser mais pro lado da atividade física, porque eu quero que você esteja bem através da atividade física. Se você está bem através da atividade física, o resto vai funcionar, porque eu sei que você está com saúde, tá? Então, tive até uma ideia e tal, de bolar aqui uma espécie de grupo, tá? Vou pensar no nome ainda, na qual a gente vai ter esse trabalho em grupo para criar o Bullet Journal, para a gente ficar trocando essa ideia, e eu lanço um treinamento para iniciante, tá bom? Quem quiser iniciar a treinar, fazer musculação, treinamento para iniciante, aí a gente tem um trabalho direcionado para a construção do hábito, né? Que é o planejamento inicial do FIT 360, é ajudar individualmente o pessoal a construir o hábito, parar, fazer a reunião online, conversar, traçar essas estratégias. Vou começar a trabalhar o Bujo agora através das reuniões online, eu acho que agora é essencial. Eu vou incluir o Bujo agora, porque eu tenho o FIT 360, e o FIT 360 ele é assim, o iniciante ele é nível 1 comigo, né? Se ele não treina, ele é nível 1, então a gente precisa construir a identidade dele de praticamente atividade física, né? Que é deixar de ser o que ele era antes para a gente começar a se organizar para ele ter esse resultado que ele está querendo no treinamento. Para isso a gente tem que fazer o bujo ali. Ele precisa ter uma noção de quem ele é ali naquele momento e traçar os objetivos em relação à mudança de comportamento e não ao treinamento. À medida que ele vai avançando no início, aí a gente vai subindo o nível dele
já direcionando mais para o treinamento. Tá? Então, qual a ideia? É o bojo em grupo, né? A criação do Bullet Journal em grupo. Só que, além do Bullet Journal, o treinamento disponível para você ir executando junto e a gente trocando uma ideia de como é que está indo essa mudança de comportamento de hábitos. Se vocês gostaram da ideia, vocês comentam aí, a gente vai trabalhar. Eu posso trabalhar essa proposta aí mais para frente para a gente abrir esse negócio, tá bom? Quem estiver interessado no Fitness 360, ele é R$150, tá, pessoal? É consultoria online, tem limite. Talvez se vocês falem comigo, eu não tenha vagas para vocês através desse vídeo, tá bom? Mas é só falar comigo, eu coloco vocês na agenda aí, depois eu entro em contato pra gente começar esse trabalho junto, tá bom? Mas, continuando, a ideia da ferramenta proposta pelo James Clear é exatamente essa. É não se permitir pensar muito para você começar uma ação relacionada ao hábito, né? A maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade quando elas estão cansadas, quando elas estão com alguma dificuldade emocional, quando dá o horário de fazer aquela atividade que geralmente demanda um pouco de esforço, ela tenta encontrar desculpas. Então a ferramenta ela é justamente para isso, não te dá esse viés para ter uma desculpa. Né? Então você tem 2 minutos para realizar a primeira ação e pegar o beco e fazer o que você tem que fazer e depois voltar. E convenhamos, atividade física, treinamento, corrida, musculação, ajuda muito a lidar com estresse, a lidar com a ansiedade, a lidar com depressão. Então, quanto menos você pensar em motivos para não praticar, melhor para você. Então, essa regra dos 2 minutos para você realizar a primeira ação relacionada ao hábito que você quer alcançar, ela é muito boa para isso. Tá bom? Eu posso entrar depois na regra dos 5 porquês, mas já é de outro livro, eu vou falar isso em outro vídeo, e você só vai ver esse vídeo se você me seguir, curtir esse vídeo aqui e comentar. Beleza? Essa regra dos 5 porquês você vai ver no livro O Método Bullet Journal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Aguardem o próximo, tá bom? Vamos continuar essa jornada de mudança de hábito e mudança de estilo de vida para a gente chegar a um estado de saúde saudável e principalmente shapeado. Não é não? Ih, franguinho.